pessoal, vamos para a aula 94, aplicando a teoria. Então vamos ver agora como é que a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente viu na aula anterior, tá? Então aqui, nós temos na questão número 1, um lançamento em que a bolinha sai com uma velocidade de módulo 8 metros por segundo, ok? E ela sai de uma altura de 5 metros. Aqui a altura 5 metros. Aí são feitas algumas perguntas. Nós sabemos que isso aqui é um arco de parábola, tá? E ele me deu dois dados, a altura da queda e a velocidade inicial. Primeira coisa, a velocidade inicial, tu tem que saber que é o quê? É a velocidade na direção x, é a Vx. Inicialmente não tem velocidade na direção y, só na direção x, ok? Ele pede primeiramente assim, ele diz que a gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, e o que nós vamos fazer? Usar aquele referencial que eu tinha dito na aula, eu acho que esse é o melhor. Para a direita o x cresce, para baixo o y cresce, e lá em cima no ponto de saída é o 0, 0. Tá? A origem do nosso sistema de referência. Eu quero lembrar-nos que para o tempo de queda, pergunta número 1, o item A, o tempo de queda não depende dessa velocidade. Ter mais velocidade, ter menos, não interessa. A única coisa que influencia é a altura. Tá? Então, item A, vamos lá, item A. Qual é o tempo de queda? Notem que se nós calcularmos o tempo de queda para alguém que caiu em queda livre de 5 metros, vai demorar o mesmo tempo para alguém cair de 5 metros em queda livre que esse cara aqui. Então a dica é como saber o tempo de queda do horizontal. Calcular o tempo de queda livre de alguém que caiu daquela mesma altura. Então olha aqui, ó, queda livre. Como é que é o M e o V? Ó, pode ser, tem várias, nós temos várias equações aí que nós podemos usar. Tá? Eu acho que a adequada é aquela, ó, H igual a H0 mais V0 YT mais aceleração na direção YT ao quadrado sobre 2. O que eu quero lembrar é que aqui a gente está fazendo uma adaptação. O meu H0 é 0, a minha velocidade na direção Y é 0. E a minha aceleração é g. Então fica assim, ó, y igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Então nós temos aí, ó, uma equação do m e o v para saber o tempo de queda na vertical, tá? Bom, ele vai descer 5 metros. A gravidade mais 10. Por que mais? Porque a gravidade aponta para baixo e no meu referencial para baixo é positivo. Então 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Opa, sobre 2. Tá? Aí esse 2 que está dividindo, ó, no outro lado da igualdade, ele vai multiplicar aquele 5. Então vai ficar 10 igual a 10 vezes t ao quadrado. Esse 10 que está multiplicando divide esse 10, 10 por 10, 1 é igual a t ao quadrado. Portanto, t é igual a raiz quadrada de 1, e a raiz quadrada de 1 é 1 segundo. Tá ali. Então, o tempo de queda é 1 segundo. Observem, eu não usei o 8 metros por segundo. Aliás, na vertical eu não uso esse 8 metros por segundo. A velocidade de lançamento é a velocidade na direção x apenas, que se manterá constante. No início e no fim, lá no final, continua na direção x 8 metros por segundo. A velocidade que varia é na direção y. Na direção y, sim. Tá? A x é constante do início ao fim. Item B. Qual é a distância em que a bolinha atinge o ponto vertical de lançamento? Tá? O alcance. Ele coloca, inclusive, aqui, ó, essa distância na direção x é chamada de alcance. É o quanto ele andou na direção x. Bom, o quanto ele anda na direção x, o ΔX, que foi chamado de alcance, basta pegar a velocidade na direção x e multiplicar pelo intervalo de tempo. Não vamos esquecer que na direção x nós temos um movimento na direção x, sem aceleração, um movimento
horizontal. Então, desculpa, o movimento uniforme. Então, nesse movimento uniforme, nós teremos o quê? Aqui, velocidade vezes tempo, sem aceleração. Então, o quanto ele andou horizontalmente? Vx, agora sim, 8 metros por segundo vezes tempo de queda, 1 segundo. Então, ele andará 8 metros é o alcance. Então, temos aí 8 metros de alcance para o item B, certo? Agora, olha a pergunta que é feita. A pergunta que é feita é assim. As componentes Vx e Vy da velocidade no instante que ela atinge o solo. Na verdade, não é no instante que ela atinge o solo, é imediatamente antes de bater no solo, né? A pergunta não está bem feita. E o modo da velocidade resultante. Bom, Vx eu já sei. Vx eu já sei, 8 metros por segundo. A Vy é que é uma velocidade variável. Nota, Vy, vamos fazer o item C aqui. Vy é variável. E Vy é V0y mais AT. Bom, quanto vale a velocidade inicial na direção y? 0, não tem velocidade na direção y. E quem é a aceleração na direção y? A gravidade. Então, Vy é igual a G vezes T. Quanto que é G? Quanto que é G? G é 10. G é 10. E o tempo foi 1. Conclusão, a velocidade na direção y, 10 metros por segundo. Então, imediatamente antes de bater no solo, o movimento tem na direção x 8 e na direção y 10 metros por segundo. Então tá aí. Quanto vale as componentes? 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Agora, quanto vale... não as componentes no final, mas a velocidade resultante, ou seja, o vetor velocidade, está lá, ó. O vetor velocidade, ele tem aquela direção e aquele sentido, e eu vou achar o valor de V fazendo um Pitágoras entre as componentes Vx e Vy, porque Vx e Vy estão perpendiculares entre si. A resultante se faz, então, com um Pitágoras. Nós vimos isso na aula de vetores, tá? Deixa bem claro. Então, V é raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, tá? 8 ao quadrado é 64. 10 ao quadrado é 100. Então, nós temos aqui que V é a raiz quadrada de 164. Isso aqui em metros por segundo. Poderia já ser essa a resposta. Isso aqui não tem uma raiz exata. A raiz disso aí é mais ou menos, aproximadamente, 12,8 metros por segundo. Então notem que se eu pedir a velocidade final em módulo, eu não estou pedindo nem Vx nem Vy, eu estou pedindo a velocidade, tá? Resultante. Beleza? Esse é o número 1. Vamos para o número 2. Número 2. Também de lançamentos. Então, aplicando a teoria, vamos ver, então, aprender bem o lançamento horizontal. Questão número 2 também, ó, nem li a questão, mas já sei que tem que ser assim, é um lançamento horizontal. Ele diz assim para nós na questão de número 2. Uma pedrinha A é abandonada em um ponto situado a uma altura h do solo, com velocidade V0, tá? Então uma pedrinha é abandonada no mesmo instante que uma B é abandonada. Então tá assim, ó, no mesmo tempo que a B é jogada, uma A é abandonada, tá? Então tem um lançamento aqui horizontal, vai fazer isso, e aqui uma queda livre. E isso aqui acontece ao mesmo tempo. No mesmo tempo que uma é lançada, a outra é abandonada. Certo? A pergunta é, sendo TA o tempo, TA e TB os tempos que as pedrinhas atingem o solo, desprezando a resistência do ar. Então, TA é o tempo que essa aqui demora para chegar ao solo. TB é o tempo que essa aqui demora para chegar ao solo. Tá? A pergunta é, podemos afirmar que
TA é igual a TB, TA é maior que TB, TA é menor que TB, TA é 2TB ou TA é 0,5 TB? Ó, que nós já discutimos. O tempo de queda só depende da altura, né? Como elas foram, claro, elas têm que ser abandonadas ao mesmo tempo, não pode uma ser largada antes e a outra depois, aí não vale isso, né? Mas, como isso aqui ela foi abandonada ao mesmo tempo que essa aqui foi jogada, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? O tempo que essa aqui vai demorar para chegar ao solo é exatamente o mesmo, alternativa A, que a B demorará para chegar ao solo. Nota que isso é importante reforçar, tá? Então, esse tempo de queda não depende de ter Vx ou não ter. Aqui, ó, Vx da A, ó, a Vx da A é zero. A A não anda para a direita ou para a esquerda, tá? O tempo de como as duas caíram da mesma altura ao mesmo tempo, elas vão demorar o mesmo tempo para chegar ao solo. Sei que não é fácil de aceitar isso, mas o experimento mostrado, né, no vídeo anterior tenta nos ajudar a, né, tem vários experimentos aí no YouTube, nos mostrar isso, né, mostrar que o tempo de queda não é influenciado pela velocidade horizontal. De uma mesma altura, demora o mesmo tempo. Terceira, retomando o exercício anterior, VA e VB, as velocidades com que atinge o solo. Agora, outra pergunta, cuida. A velocidade do A, ó, vamos cuidar, a velocidade do A, o A só tem componente VY. O B tem componente VY do B e Vx, que é a Vx é a mesma lá do lançamento, tá? Só que tem que tomar um cuidado. Verticalmente, esses dois movimentos, verticalmente, eles são idênticos. Por que são idênticos? Porque na vertical, ambos saem de velocidade inicial zero, verticalmente. Velocidade inicial na direção y do A é zero, velocidade inicial na direção y do B é zero. Verticalmente, eles têm a mesma velocidade inicial. Verticalmente, eles têm a mesma aceleração. Quem é a aceleração do A? Gravidade. Quem é a aceleração do B? Gravidade. Verticalmente. E verticalmente eles andam a mesma coisa. Olha aqui, ó. Eles andam à altura que eles caíram. Isso verticalmente, certo? Então, no final, o A vai ter uma VY igual a VY do B. Igual a VY. Só que o B tem Vx. Então, a velocidade do B é uma composição das duas velocidades, das duas componentes que ele tem. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer um Pitágoras com Vx e Vy, a Vb resultante é maior que VA. Então, o que eu poderia dizer que é igual do A e do B? A Vy. Então, aqui, ó, Vy do B é igual a Vy do A. Que a Vy do A é a própria VA. Agora, a velocidade resultante do B não é igual a do A, é maior, porque eu vou fazer um Pitágoras aqui, certamente vai dar maior, VB maior que VA. Então, para a 3, nós temos ali C de Canadá, VA é menor que VB. Ok? Então, cuida aí, uma coisa é perguntar a componente, outra coisa é perguntar a resultante. 4 e última do aplicando a teoria. Diz assim, então agora na 4, nós temos um lançamento horizontal. Nota que interessante dessas aulas é que a gente está misturando dois movimentos, né? O uniforme e o uniformemente variado. É dito assim, de uma janela situada a uma altura H de 7,2 metros, então uma altura H de 7,2 metros, do solo, Pedrinho lança horizontalmente uma bola de tênis com velocidade inicial de 5 metros por segundo. A bolinha atinge uma parede situada a uma distância de 5 metros. Então, atinge uma parede situada a uma distância de 5 metros. Então, tá aqui 5 metros de distância. Tá? Desprezando a resistência do ar,
em relação ao solo, o ponto onde a bolinha colide com a parede. Então ele quer saber aqui, ó, quanto é que esse chamou de Hzão na questão. Tá? Hzão. Determinar Hzão em relação ao solo do ponto que colide com a parede. Bom, olha o que nós temos aqui. Nós temos a velocidade de lançamento, que é quem? Que é a velocidade na direção x. Vamos lembrar que na direção x o movimento é uniforme. Então, ΔX é Vx vezes o intervalo de tempo. Notem que se ele andou em movimento uniforme para a direita, ele andou para a direita, ó, tá aqui o ΔX, ó. Quanto que ele andou para a direita? Ele andou 5 metros. 5 metros. Qual é a velocidade Vx? 5 metros por segundo. Então eu descubro que o intervalo de tempo, 5 dividido por 5, demorou 1 segundo para a bolinha chegar até a parede. Então, 1 segundo. Então, via o movimento na horizontal, eu descobri quanto é o ΔX. Bom, mas nesse mesmo 1 segundo, o que aconteceu nesse mesmo 1 segundo? Nesse mesmo 1 segundo, ele andou verticalmente. Então, por isso que é interessante, eu descubro o tempo numa direção e sei o tempo que ele demorou caindo. Então, quanto que um corpo... Olha só, então aqui a análise está horizontal. Vamos fazer a análise agora vertical. Análise vertical. Quanto é a velocidade inicial na vertical? Cuida. Inicial na direção Y. É o 5? Não. Na direção Y, a velocidade inicial é 0. Tá? Lembre, a velocidade de lançamento é só na direção X. Quanto é que é a aceleração na vertical? G. Gravidade. Quanto tempo ele ficou descendo? 1 segundo. Então vamos lá. Ele desce, ó, um ΔY de V0y mais a aceleração na direção y, tempo ao quadrado sobre 2. Quem já memorizou que a velocidade inicial é 0 na direção y e a aceleração é a gravidade, já pode direto fazer isso aqui, ó. ΔY é gt ao quadrado sobre 2. Gravidade 10 no planeta Terra foi dado. Tempo de queda 1 segundo sobre 2. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 10 dá 10. 10 sobre 2, ele anda 5 metros. Na figura está fora de escala, ele não quer te dar uma dica. Então, ele andou um ΔY, teria que colocar mais para baixo aqui, né? Está fora de escala. Um ΔY de 5 metros para baixo. Como ele estava a 7,2 e desceu 5 metros, o Hzão só pode ser 2,2 metros. A figura não corresponde à escala aqui, né? Porque eu não sei, né? Ele não poderia dar uma dica aqui, botar proporcionalmente. Né? No Enem geralmente aparece proporcionalmente. Então tá aí a Hzão 2,2, porque ele estava a 7,2, andou 5 metros para baixo. Então a altura do solo 2,2 está aí aplicando a teoria. Tá bom? Então, até a próxima aula. Aquele abraço.